O Dr. Dante é PhD pela Universidade de São Paulo, especialista em cardiologia, clínica médica e terapia intensiva. Autor do livro de medicina intensiva, ganhador do prêmio Jabuti, professor titular da disciplina Terapia Intensiva na Faculdade SLM de Campinas. Atualmente coordenador de 6 UTIs do Hospital IGESP, médico cardiologista do Hospital Albert Einstein e Sírio-Libanês de São Paulo. Atualmente é colunista do UOL e comentarista do Jornal da Cultura. Boa tarde, Dr. Dante. Seja mais uma vez bem-vindo e espero que hoje ocorra tudo bem. Dr. Dante, para começar, eu gostaria que o senhor nos contasse sobre a sua trajetória e sua experiência com a Covid e, se possível, falarmos de segurança quando se trata de uma pandemia. Não, pois não, Simone. Primeiro, obrigado pelo gentil convite, é um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, não existe possibilidade de 100% de segurança nessa pandemia. A gente utiliza as medidas sanitárias, o que aumenta bastante a segurança, mas 100% não é possível para nenhuma situação. E eu te dou alguns exemplos disso, porque não é possível. Primeiro que não existe hábito das pessoas utilizarem máscara, e as pessoas tiram a máscara o tempo todo, põem a mão na máscara, abaixam a máscara. Segundo que o ser humano é gregário, né? E gosta de ficar próximo o tempo todo das pessoas, e quando percebe já está muito próximo até que alguém chame a atenção. Terceiro que existe o portador assintomático, né? Que você não sabe que ele está contaminado, ele não sabe que está contaminado, e, portanto, reduz as possibilidades de forma absolutamente formal, obviamente, mas ele reduz de forma inconsciente. E terceiro, que a gente está falando de um vírus muito poderoso, que não negocia com ninguém em situação nenhuma, é o que a gente chama de vírus leve. E, portanto, eu vou te dar um exemplo. Se a funcionária que vai fazer a limpeza do ficar no campo de vocês entrar no set e der um espirro, por exemplo, sem máscara, aquilo produz uma nuvem gasosa e o vírus, por ser muito leve, ele pode ficar no ar até 8 horas. O vírus introduziu uma contingência na vida de todo mundo, né? E a gente está tendo que aprender como o mundo funciona quando ele para de funcionar, né? Mas isso é cada um de nós. Está à frente dessa situação na batalha direta, cuidando dos pacientes contaminados, é mais do que uma experiência médica. Simone, é uma experiência de vida, porque a gente convive com dramas pessoais todos os dias, né? A dizer que a gente foi pego de surpresa é meio estranho, porque a gente já tinha notícia de que isso estava chegando para a gente, né, da Europa, da China, depois da Europa, né, e a gente podia ter talvez se preparado melhor, mas também nós somos um pouco ludibriado, enganado um pouco no sentido de que a Organização Mundial de Saúde dizia que não tinha transmissão de vírus de humano para humano, dizia que não precisava fechar a fronteira, né? Dizia que era uma gripe, né? E nós somos acreditando, não tivemos informação da China, e nós estamos acreditando nessas coisas e tivemos um monte de coisa com o vírus já circulando aqui, por exemplo, o carnaval, né? E aí, mesmo assim, os hospitais privados se prepararam, né? Os hospitais públicos, na medida do possível, só decretaram estado de calamidade pública quando a coisa estava perdendo um pouco o controle. E mesmo assim, os pacientes foram chegando e a gente foi aprendendo a tratar deles no meio da pandemia, né? Quer dizer, porque era uma doença nova, a gente não sabia, fomos aprendendo que a doença da trombose, fomos aprendendo que
tem infecção secundária, né? Que as pessoas morrem por uma hiperatividade do seu sistema imunológico. Nós estamos aprendendo no dia a dia. Né? Mas eu estava te dizendo que, além disso, do ponto de vista social, é um enorme drama. Né? Todo dia é um drama para você administrar. Para você ter uma ideia, primeiro que as pessoas ficam absolutamente isoladas, sem contato com seus familiares, não tem visita, e a gente também teve que cortar a visita, os hospitais aprenderam que tiveram que cortar a visita dos pacientes infectados, porque os familiares já tinham tido contágio, já tinham tido contato com a pessoa que internou, e eles vinham para a visita e contaminavam a enfermagem, os médicos, os outros familiares. Então, a gente teve que cortar a visita. Então, a pessoa fica isolada. Obviamente, quando ela não está na UTI, entubada, ela tem um contato exclusivamente de vídeo, mas tem situações que você tem que administrar. Por exemplo, para dar um exemplo para você, a semana passada nós internamos um rapaz com síndrome de Down, que tem 27 anos, a mãe idosa, que não pode ficar com ele, ele não fica sozinho. E como que você administra isso? Né? E aí a mãe não pode ficar dentro, ela gritava do lado de fora de desespero e ele gritava de angústia do lado de dentro. Né? Aí eu fui pedir autorização da direção, que chamou o departamento jurídico, porque óbvio que o hospital tem medo também que a pessoa se contamine lá dentro. Né? O departamento jurídico disse que não conseguia, e aí nós conseguimos autorização de todo mundo para a mãe permanecer junto, mas com o risco dela contaminar, apesar de usar todos os EPIs. Não é verdade? Internamos um menino com síndrome, com autista, que também não ficava sozinho. Há 15 dias, uma moça que deu à luz a um nenê e ficou e se contaminou. E aí ela internou, obviamente não podia ter contato com o nenê. A moça tinha 20 anos, o marido tinha 19, há uma família do Nordeste, ele foi transferido para trabalhar aqui, quer dizer, não tinha familiar, ele tinha que trabalhar, não tinha com quem deixar o nenê. Então, eu estou contando esses casos para você ver que todo dia é um drama diferente e não é possível você ficar imune, inerte a tanto sofrimento alheio. Até porque não é alheio, né? Isso é sofrimento de cada um de nós. Né? Parece que caiu alguma coisa aqui em cima do mundo e a gente que já dizia assim, eu não sei para onde eu vou, hoje a gente diz, eu não sei onde eu estou. Né? Piorou muito a situação de cada um de nós no mundo. Né? Totalmente, de uma certa maneira, atingiu todo mundo, né? Todo mundo está, de uma forma direta ou indireta, contaminado com essa pandemia, Sem né? dúvida, pelo menos emocionalmente está contaminado. Completamente, exato. É muito triste. Mas, assim, a gente tem uma preocupação, né? Principalmente no setor audiovisual. A gente fez um protocolo que está dividido em 3 fases. No momento, a gente está na primeira fase, que é uma fase mais remota, que a gente privilegia as filmagens remotamente, com os atores na casa deles, produções, transporte de pessoas minimamente, enfim, privilegiando o não contato na equipe. Só que a gente já está entrando e já começamos algumas produções na fase 2, com produções menores, que permite retomar dentro dos sets de filmagem, com no mínimo 20 pessoas, espaços divididos, 1,5 metro de distanciamento entre as pessoas, uso de máscara, higienização de mãos periodicamente. E sugerimos também, na triagem da equipe, o uso de teste rápido, IgG e IgM. O que o senhor acha sobre isso? E se tem alguma coisa que substitua esse exame, que também a gente sabe que não é um dos mais seguros, né? E de forma rápida e segura. Então, Simone, a vida tem que continuar de alguma forma, né? Então, eu que fui um defensor fervoroso do isolamento, depois de 100 dias, 100 e poucos dias, a gente tem que ceder um pouquinho, porque né, não é mais possível as pessoas viverem em absoluto isolamento, porque tem que trabalhar, tem que produzir, né? E é uma
grande hipocrisia da elite que fica na sua casa de praia assistindo Netflix, escolhendo qual filme, cuja única angústia é saber qual filme vai ter no Netflix e tomando vinho importado, dizer para as pessoas ficarem em isolamento absoluto, em lockdown. Né? E é impossível, o país tem 70 milhões de pessoas pobres, né? Que é impossível a pessoa ficar em isolamento se o governo não governar, né? Não auxiliar. Mas no caso de vocês, desculpa, eu acabo desviando um pouquinho, né? Mas no caso de vocês, tem que retomar, e tem que retomar com os cuidados, até porque as coisas não têm previsão, não têm data marcada. Né? E como eu disse no começo, não existe absoluto 100% de segurança, mas esses critérios que vocês adotaram de distanciamento, eu não gosto muito desse termo distanciamento social, porque distanciamento social já existe na nossa sociedade, né? O pobre fica bem isolado, é um distanciamento corporal, na verdade, né? As medidas de higiene e a máscara é fundamental. Se as duas pessoas utilizam máscara, se tiver uma contaminada, a possibilidade da pessoa pegar é em torno de 1%. Então, ela, de fato, protege. Né? Precisa ter educação das pessoas e não retirar a máscara. Mas o teste é fundamental. O teste é fundamental, mas tem que saber que tem uma confusão absoluta desses testes, aí, como que teste vai fazer, como vai fazer. O teste rápido ele não é adequado para isolamento, porque ele mostra os anticorpos, e para existir essa reação de anticorpo, é preciso no mínimo 8 dias ou 10 dias. Então, uma pessoa que teve contágio, ela só vai dar o teste positivo de 8 a 10 dias depois, ou se ela estiver infectada. Né? Então, o ideal, além de tentar medir a temperatura com aqueles termômetros de infravermelho que se mede das pessoas, porque, por incrível que pareça, as pessoas vão trabalhar, as pessoas vão gripadas. Não, eu estou gripado, mas o meu não é coronavírus, eu vou trabalhar, nem vou falar que estou gripado, senão eu perco o emprego. Né? Ninguém, não acredito que alguém possa fazer por mal, mas com medo da situação de perder o emprego, que já está todo mundo vulnerável, já está na corda bamba, correndo o risco e precisando trabalhar. Né? Muitas vezes as pessoas omitem sintomas, não por má intenção, mas por receio, por medo da situação. Só que não tem outra forma, a gente tem que se proteger. Então, medir temperatura também ajuda e fazer o teste adequado. Qual é o teste adequado? É muito difícil, mas tem que ser o teste, o suave, nasal e oral, aquele que você procura a presença do vírus. Né? Aquele é o teste adequado para se fazer. Idealmente, 3 dias ou 4 dias depois do início do sintoma. Né? O teste, o que se pode fazer é os dois. Mas hoje já tem teste que nós passamos por um enorme problema no Brasil, porque os testes chegavam a demorar 10, 15 dias. E aí você não identificava a população contaminada, os contaminantes, quem teve contato, né? Mas no caso de vocês, isso tem um custo, né? Eu não sei de orçamento, mas do ponto de vista médico, o ideal é que vocês façam um teste rápido e, se fosse possível, idealmente, no melhor dos mundos, toda semana nas pessoas. E hoje tem o teste do SWAB, que é a pesquisa do PCR, né, do DNA do vírus, do RNA do vírus, ele dá resultado em 2 horas, 3 horas, dependendo do local. Então, eu não sei, talvez tentar um convênio com um laboratório, tentar alguma coisa dessa forma, que é a forma mais eficiente de identificar os contaminados e os que tiveram contato. Claro. E tem uma pergunta aqui do Fernando Alcântara, que ele fala, desculpa a minha ignorância, mas ele falou se o senhor pode comentar sobre o RT-LAMP. É um teste feito com a saliva. Então, esse é o teste que eu acabei de falar, que agora que eu não usei essa terminologia, né? Com imunofluorescência, e, portanto, ele é
com a saliva ou no suave ou com a saliva também, é a mesma coisa, né? Você tenta identificar a presença do RNA do vírus e esse teste ele é mais rápido, ele dá resultado em 2 horas. Óbvio que tem um custo, os laboratórios estão cobrando em torno de R$250, R$300 o teste, né? Mas se for possível, é ideal que se faça. Mas é uma outra maneira, esse teste é só uma outra maneira de identificar a presença do material genético do vírus. É um teste caro, né? Então, a gente, pelo sindicato, nós estamos tentando fazer esses acordos com os laboratórios para ter uma maior negociação no volume, né? Mas, assim, mesmo assim, é um teste caro. Sim, mas isso tem que se aproveitar essa oportunidade, porque os laboratórios compraram um monte de teste e daqui a pouco a pandemia passa e eles vão ficar com isso estocado. Então tem que aproveitar para fazer esses convênios agora, na medida do possível. Se não for possível, intensificar as medidas de isolamento. Quer dizer, você entrar pouca gente no set, manter o distanciamento, 1,5 m, 2 metros, como você falou, né? Usar máscara, mas a pessoa que está atuando não tem como usar máscara, né? É a nossa grande preocupação. Pelo menos essas pessoas que vão atuar, óbvio que tem que ter a consciência da pessoa, né? Quer dizer, não adianta também o sujeito fazer o teste e para o outro dia da gravação ele saiu com um amigo, socializou, ele tem a possibilidade, tem um contato com outras pessoas, isso ele tem que ficar relativamente isolado depois do teste, mas pelo menos essas pessoas que vão atuar, se fosse possível fazer o PCR que identifica a presença do vírus, seria fundamental. Ótimo. Aumentaria muito a segurança do seu set. Eu acho que é uma coisa a se pensar mesmo, porque nós estamos falando de vida, né, doutora? Então, assim, a gente tem que preservar as vidas, né? Não é o barato às vezes sai caro, né? A gente tem que realmente avaliar. Nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. Como é que você vai pedir um teste de R$250 nas pessoas que estão recebendo auxílio emergencial, de uma pessoa que está ansiosa para receber R$600 para comer, para viver? A mesma coisa é querer multar as pessoas que estão sem máscara em R$500 a multa. O sujeito recebe, quer dizer, o governo dá R$600 para a pessoa passar um mês e multa em R$500 se ele tiver um descuido e não usar a máscara. É muito complicado isso, né? É um momento muito complicado. Nosso país é um país carente, né? E quem já foi contaminado, ele está imune? Isso já é uma comprovação? Já é uma certeza? Essa é a pergunta de $1 milhão, viu, Simone? A princípio, sim. A princípio, sim. Quer dizer, a Organização Mundial de Saúde, em mais um devaneio deles, essa gestão é desastrosa da Organização Mundial de Saúde. Esse é um legado negativo, né? Que ela vai perder o protagonismo como guardião da saúde do mundo, porque ela, primeiro, não acertou nenhuma previsão. E as previsões são catastróficas. A semana passada, o Tedros, que é o presidente da OMS, foi novamente na televisão dizer que o pior está por vir. Meu Deus, a quem acrescenta esse tipo de informação? Né? O que acrescenta e a quem? A quem interessa isso nesse momento? O pior está por vir. Né? Quer dizer, esse é um problema enorme que a gente tem no mundo e, sobretudo, no Brasil. É assim, eu estou sendo agredido. Em quem eu acredito? Onde eu me apoio? Para onde eu vou correr? O que eu vou fazer? Né? Então, as medidas de distanciamento e de higiene são as coisas mais eficientes. Mas me perdoa a sua pergunta original. Eu me perdi aqui na sua pergunta original. Não, era se as pessoas estão imunes, né? Não, mas ok, tá claro, porque realmente é uma pergunta que todo mundo quer saber, né? Qual era? Se a gente, se as pessoas que se já fica imune, perdão, claro. Assim, Simone, a princípio, sim, essa é a última determinação, a última, o último parecer de que fique imune. No final do mês passado, não desse mês agora,
abril, final de abril, começo de maio, a Organização Mundial de Saúde disse que era possível se infectar novamente, né? Mas depois se descobriu que se encontrava novamente o vírus na orofaringe. O que se encontrava era restos de material genético do vírus que não eram contaminantes. Então, a princípio, sim. Inclusive, esse teste rápido, se você fizer e der a imunoglobulina G presente, em tese, pelo menos, você está imunizado. O ponto é que não se sabe por quanto tempo. Se ela dá uma imunidade duradoura, se ela dá uma imunidade longa, como o sarampo, não se sabe por quanto tempo, mas a princípio ela produz imunidade, sim. E a gente também não sabe, a princípio, parece que esse vírus tem uma mutação, um grau de mutação baixo. Porque se ele tiver um grau de mutação como o vírus da gripe, as pessoas vão ter que se vacinar no momento que tiver vacina todo ano. Mas, a princípio, parece ser o mesmo vírus que veio da China, daqui, da Itália, tudo. Ele ainda não sofreu mutação, então parece ser um vírus que tem um poder de mutação muito baixo, o que é uma boa notícia, pelo menos, né? Uma boa Destacar isso, notícia, boa exato. notícia nesse momento. E justamente, sobre a criação de vacina, a descoberta de novos medicamentos, novas tecnologias e a luz ultravioleta que estão nos oferecendo, inclusive, para desinfetar roupas e Tomar ambientes. cuidado com essas coisas. Isso absolutamente não funciona, não tem nenhuma comprovação científica que luz ultravioleta desinfete e tal. O que se sabe hoje é que a possibilidade de você pegar em contato com superfície sólida, em contato com roupa, é muito pequena. É muito pequeno, o que já é uma boa notícia. Mas não existe nada mais eficiente, luz ultravioleta, tal, essas coisas, do que lavar a roupa com água e sabão, com detergente, numa temperatura, se possível, um pouco maior, né? Mas esse raio ultravioleta não funciona. Quanto a medicamento, os medicamentos novos para tratar têm em torno de 60, 70 anos, né? Que são a hidroxicloroquina, que gerou tanto Polêmica, embate né? político, tanto debate, continua gerando, né? E a ivermectina, que é o remédio para verme, mas eles têm que ser Justamente. usados, perdão? Justamente, eu gostaria de falar sobre ele. Eu imaginei. Eles têm que ser usados, porque todo mundo quer falar sobre eles hoje em dia, né? Eles têm que ser usados na fase inicial da doença, porque o fundamento teórico existe, né? A impressão é favorável, e eu digo impressão porque não tem grupo controle, quer dizer, não existe trabalho que você dê o remédio para um grupo e dê placebo para outro. Os trabalhos que começaram ainda não foram adiante, ou pelo menos e alguns ainda que estão indo não são conclusivos. Eu não me sinto muito bem em participar desses trabalhos, recusei porque eu não acho ético você deixar de medicar se você acredita numa pessoa, no poder de um medicamento, você deixa escolher quem você vai tratar, né? Eu acho muito complicado isso. E a boa notícia é que os remédios têm fundamento teórico, porque eles reduzem a carga viral, e, portanto, eles têm que ser utilizados na fase inicial da doença ou do contágio. Não adianta utilizar depois, porque um dos mecanismos de complicação da doença é o excesso de carga viral, que a pessoa é exposta. A cloroquina e a ivermectina reduzem a carga viral. E aí as pessoas que usam o argumento contrário, eles utilizam a possibilidade de não ter grupo controle e a possibilidade de ter efeito colateral. A ivermectina é zero de efeito colateral, que é o remédio para verme. Quando muito, se você tomar todos os comprimidos de uma vez, pode ter um pouquinho de diarreia no dia seguinte, nada mais do que isso. E a cloroquina, existe a possibilidade do indivíduo ter arritmia ou alterar as enzimas hepáticas, e, portanto, ela exige algum tipo de controle na pessoa que está tomando, mas essa possibilidade é bastante remota, né, de ter efeito colateral. Eu utilizei em 600 pacientes, até porque eu digo, quem é contra é a favor do quê? Porque você não tem outro medicamento, né? Exato. Então, assim, me apresente algo que seja mais eficiente e pronto, eu vou abandonar imediatamente essa ideia. Mas o meu argumento é de que existe fundamento teórico, a impressão é favorável, que eu levei menos pacientes para a UTI
por causa dessa medicação, e eu digo impressão, reforço, porque não tem grupo controle, os efeitos colaterais são poucos e absolutamente mensuráveis. Eu utilizei, para você ter uma ideia, em mais de 600 pacientes, eu tive que suspender por efeito colateral, que foi identificado inicialmente em 6 pacientes, em 1%. E seguramente o medicamento impediu que os pacientes tenham uma evolução desfavorável. Numa fase mais avançada, a gente tem usado um outro medicamento, mas já para o paciente que está mais grave, entubado, que chama tocilizumab, que é um medicamento bastante promissor. Eu utilizei em 15 pacientes que estavam bastante graves, numa situação bastante difícil, e só um paciente, né? Qualquer óbito é muito, mas um paciente evoluiu a óbito dos 15 e os outros 14, que estavam numa situação bastante delicada, ficaram bem. Quanto à vacina, que é o que todo mundo quer saber, Simone, existem 131 vacinas homologadas, credenciadas na Organização Mundial de Saúde, das quais 13 estão na fase 3. Essa fase 3, ela é a fase que se experimenta em seres humanos. Né? E ela costuma demorar um ano e pouco, porque você tem que utilizar no indivíduo rígido, no indivíduo que tem diabetes, no indivíduo que tem hipertensão, são vários grupos, e depois tem que avaliar, colher sangue, ver se produziu anticorpo, ver se o anticorpo é suficiente, ver se precisa reforço ou não. Existe uma das vacinas, que é a vacina da AstraZeneca, que agora o governo brasileiro fez um acordo, que é a vacina de Oxford, que eles estão. Travou, doutor Dante. Travou. Vou esperar retornar um pouquinho, eu vou desabilitar de novo o vídeo. Voltou. Voltou. Tudo bem aí? Voltou? Voltou. Tá bom. Eu estava dizendo que essa vacina de Oxford, que está sendo testada em 2.000 brasileiros, já começou o teste, a fase 3, existe uma promessa deles de terminar isso em 2 meses. Quer dizer, são 3 meses, mas quase um mês já foi. Né? Então, a promessa é que vai existir a vacina em 2 meses. O problema vai ser mais de logística, na minha concepção, do que de disponibilidade da vacina. Quer dizer, eu digo que entre o Donald Trump tomar e uma pessoa que mora aqui na periferia, eu acho que vai um tempo maior, né? Mas não de disponibilidade, não de invenção da doença, mas de disponibilidade, de logística. Esse vai ser o problema da vacina. Entendi. Mas a gente pode ter talvez uma esperança para esse ano sair uma vacina? Precisamos ter. Né? Se a gente não tiver esperança de que as coisas vão até porque assim o vírus ele tem um tempo também na comunidade, né? Eu tenho brincado que não pode demorar muito, senão vai ficar bom sozinho. Era bom, não é que vai ficar bom, o vírus vai embora, ou vai pelo menos ter pequenas ondas, que isso é o que se imagina, né? Nas últimas previsões da OMS e dos médicos. Eu tenho dito também que as previsões, todo dia alguém me liga de reportagem da CNN, não sei de onde, da Folha, que queria que eu falasse sobre a previsão da curva de comportamento do coronavírus, do pico. Eu disse para ela, querida, eu errei todas as previsões, mas não fui eu, foi todo mundo errou todas as previsões. Eu tenho dito que as previsões têm o valor de um horóscopo. Quer dizer, se você acredita muito nela, ela tem valor para aquele dia, no dia seguinte já mudou. Porque depende do comportamento da sociedade. Né? Por exemplo, eu acredito que, eu disse que não ia fazer previsão, mas vamos lá, eu acredito que nós estejamos no pico, mas o pico da doença aqui em São Paulo, né? O pico da doença não são 2, 3 dias, ela tem um ângulo aberto. Né? E como ela tem um ângulo aberto, forma um platô. O platô, nos países da Europa, nos países que começou primeiro essa história, durou de 21 a 28 dias. Nós já estamos entrando na terceira semana.
só que eles ficaram reclusos e nós estamos abrindo tudo, né? Segunda-feira abrem os bares e os restaurantes. Então, é impossível fazer previsão do que vai acontecer. Você quer ver outra previsão que eu errei, mas que o mundo, a sociedade errou, que quando atingisse as comunidades, né, ia ser uma enorme tragédia. E aí essas pessoas que permaneceram por tantos anos invisíveis aos nossos olhos, né, porque nós nos acostumamos a ter isso como normal, as pessoas vivendo em absoluta exclusão social, aqui próximo da gente, né, em bairros considerados nobres, aqui no Morumbi, né, no Rio de Janeiro, Rocinha, a maior favela do mundo, fica entre a Gávea e São Conrado, que são 2 bairros nobres. E ficou cultural, folclórico as pessoas viverem ali, sob absoluta exclusão social. Né? E se imaginou que a hora que o vírus chegasse na Rocinha, na comunidade, né, que mudaram o nome, como se mudasse o nome e melhorasse a condição de saúde das pessoas, não é politicamente correto mais chamar de favela, né? Ia ser uma tragédia. E eles deram uma enorme lição de cidadania que nos orgulha, né? Mas nos envergonha também, não é verdade? Porque eles estão cuidando deles mesmos. E a taxa de mortalidade aqui, por exemplo, em Paraisópolis, é metade do que no resto da cidade. Imagina você, em pessoas que vivem em absoluto aglomerado. Então, eles elegeram líderes comunitários, não é? Chamam um presidente de rua, que isolam as pessoas, que coordenam as doações, que tiram as pessoas infectadas, que fazem exame, fazem testes. Né? Os líderes comunitários alugaram casas em volta e apartamentos no Morumbi para colocar as pessoas de risco ou as pessoas infectadas. Não é um enorme exemplo de cidadania, né? Que é onde devia estar o poder público. Né? Então, são eles que estão cuidando deles mesmos porque eles sabem que não pode contar com o poder público, com o resto da sociedade. Que agora tem um olhar para eles, mas mais por medo do que por compaixão, acredite. Desculpa, eu fico desviando do Infelizmente, assunto. mas é verdade. Tem uma pergunta aqui sobre a máquina de ozônio, se ela é eficaz. Não entre nessa história de infravermelho, de máquina de ozônio, não existe nenhuma comprovação científica. Aí você diz, mas você defendeu a cloroquina que não tem comprovação científica. É verdade, mas tem uma análise observacional importante, com inúmeros exemplos na sociedade. Aqui o prefeito aqui de Porto Feliz teve 2 casos numa comunidade dele, ele saiu distribuindo cloroquina e ivermectina e, por coincidência ou não, espero que não, ele não teve mais nenhum caso. Quer dizer, então tem evidência. Do ozônio, do infravermelho, não tem evidência científica de nenhuma natureza, nem observacional. Então, infelizmente, não dá para a gente contar com isso. Isso é até perigoso, porque a pessoa se expõe acreditando que tem algum grau de segurança e acaba se contaminando. Muito obrigado. E aqui tem outra pergunta que quem já teve o vírus, ele é recomendável ele continuar usando máscara? Acho que travou de novo. Voltou. All over again. Vamos de novo. Vamos lá. Quem já teve o vírus, que é bom que as pessoas descansam um pouquinho de mim. Imune, é recomendável que ele continue usando máscara, doutor? Não, é recomendável, sim. É recomendável, primeiro, porque você não pode abrir esse precedente, né? E aí a pessoa esquecer de pôr ou não quer pôr e dizer que já está imune. Né? Segundo, que a gente não tem absoluta certeza, né, se essa pessoa não tem nada mesmo. E terceiro... Travou de novo. Travou de novo. Acho que a gente começa a entrar no horário crítico, né? Exato. Então, voltou. Doutor? Voltou? Pronto, voltou. E assim, e terceiro, que ela pode ser portadora.
ela pode ter o contato com o vírus, ela tem anticorpo, mas ela ainda pode contaminar as pessoas. Então, Entendi. é de bom tom que continue usando nesse momento. Não baixar a guarda nesse momento, ninguém pode baixar a guarda nesse momento. Ótimo. Cuidar da imunidade, tomando complexos vitamínicos, noites bem dormidas e se alimentando corretamente, pode diminuir as chances de contágio ou ao menos dos sintomas? Simone, essas medidas, cuidar da alimentação, cuidar do sono, se elas foram tomadas nos últimos 5 anos, por exemplo, possivelmente sim, mas agora não adianta nada. O que eu quero dizer? Que isso eu espero que seja um legado dessa pandemia, de que as pessoas tenham percebido que as pessoas que chegam numa condição de saúde pior, elas têm um enfrentamento menos potente desse vírus. Então, o sujeito o obeso está sofrendo mais, ele é maior vítima do vírus, ele tem mais complicação do que quem não é obeso, o hipertenso descontrolado, o tabagista, o diabético, né? Quer dizer, é lógico que é sempre bom você se cuidar, ter noite bem dormida, tudo, mas fazer isso neste momento não vai te proteger. Quer dizer, isso tem que ter sido feito há 5 anos atrás. Mas vale, sempre é tempo, vale para as próximas pandemias, né? Quer dizer, isso não é uma visão pessimista, mas o que se imagina é que a gente vai ter, porque o mundo nunca ficou sem, não é verdade? Não vai ser agora. Nós fomos sorteados a nossa geração nesse momento para passar por esse momento. Mas se você olhar a história do mundo, da Idade Média que se tem, o mundo nunca passou 100 anos, foi o período mais longo agora, desde 1919, da gripe espanhola, que estávamos sem uma pandemia. Mas epidemia teve um monte. Nós tivemos aqui Zika, e por isso o Brasil, outro dia eu disse isso, as pessoas dizem, mas tem número de UTI suficiente? Eu falei, tem, está mal distribuída entre o SUS e o privado, infelizmente. Mas tem porque nós vivemos as nossas epidemias pessoais aqui, quer dizer, de violência, de acidente de trânsito, né? Mas se for falar de vírus, nós temos aqui Zika, chikungunya, então H1N1, desde o tempo aqui de meningite, que teve na década de 70, não é da sua época, mas eu me lembro muito bem, né, que os militares tentaram subdimensionar para não alardear as pessoas na época da ditadura. Então, o mundo não fica livre dessas pandemias. Então, você tem que se cuidar para que você chegue nessa situação, numa situação melhor. Tomar vitamina nesse momento, existe uma história do selênio que prevenia contra H1N1, e agora tem a história do zinco contra essa pandemia, mas não saiu do terreno da especulação, infelizmente. Entendi. Agora, voltando na ivermectina, como ela não causa, não tem efeito colateral além do desarranjo intestinal, o senhor acha que, claro, para quem aceitar, se o empresário oferecesse para a equipe alguns dias antes, ou sei lá, isso ajuda a proteger? É uma coisa que... Existe evidência, Simone, existe evidência. É ruim do médico falar esse tipo de coisa, Claro. porque senão ele vai desaparecer num minuto, das farmácias já está desaparecendo. Isso é a cloroquina, e eu sugeri ao ministro da Saúde que exigisse receita da hidroxicloroquina, porque não tinha as pessoas que realmente precisavam não encontravam mais. Mas existe evidência de que ela pode ser usada profilática sim. E a gente tem recomendado para as pessoas que são de risco, o obeso, o idoso, que são mais frágeis, né? Tá. Que tem problema de coração.
existe evidência de que ela possa te proteger, mas não existe comprovação absoluta que usado profilaticamente nós vamos ter resultado. Ótimo. Eu tenho lido muito sobre uma angústia, a angústia do confinamento, né? Do excesso do home office e quanto isso é prejudicial à saúde mental. O senhor pode comentar um pouco sobre isso? Claro, claro. Bom, Simone, assim, eu não sou um entusiasta do mundo virtual, que embora ele tenha os benefícios claros, né, de diminuir o trânsito, diminuir a presença da poluição, né? Mas eu acho que o mundo virtual é a quebra de vínculo afetivo, social, emocional, né? O mundo é presencial, né? Nós somos seres humanos gregários, não é verdade? E como ele agride a cada um, depende de cada um, né? Porque depende, atravessar essa pandemia é um caminho longo e árduo para todo mundo, e cada um atravessa de uma forma, dependendo dos recursos emocionais que você tem. Ou seja, depende do seu status emocional prévio a essa situação. Se você já tem um antecedente de depressão, obviamente que esse isolamento e essa perda de contato físico com as pessoas vai ser prejudicial e vai piorar isso. Mas eu tenho dito que não tem ninguém normal nesse momento. Eu tenho dito que não é normal estar normal em tempos de anormalidade, né? As pessoas me telefonam ou vêm ao consultório e dizem assim: Dante, eu não estou normal, eu não estou me sentindo 100% normal. Eu falo, então, bem-vindo a esse mundo, porque é você e mais 7 bilhões de pessoas que não estão se sentindo normais. Mas, de uma maneira geral, sem brincadeira, né? Se que o assunto não permite isso, peço desculpa, mas, de uma maneira geral, as pessoas têm me ligado para pedir que remédio para dormir, para pedir remédio para ansiedade, né? Para pedir remédio para palpitação, para arritmia, que de pressão arterial, né? E as pessoas precisam se adaptar, porque, como eu te disse, essa travessia desse momento é uma travessia solitária, né? Podia ser solidária, né? Que ia todo mundo se ganhando, mas os dois lados, né? Mas infelizmente é uma trajetória de uma forma. E como que você se protege? Como você consegue amenizar essa história do home office, do trabalho virtual, que as pessoas também têm reclamado que têm trabalhado mais do que no escritório? Você precisa de alguma forma estabelecer limite para isso, né? Porque as pessoas acham que por não estar no escritório elas precisam estar online o tempo todo, elas precisam mostrar para os outros que elas estão ocupando o seu tempo de forma produtiva, né? E aí você corre o risco de diminuir mais ainda as suas relações sociais com filhos, com namorado, com marido, com mulher, né? Diminuir as suas horas de sono. Então, é preciso estabelecer limite para o uso do trabalho online, do computador. Porque para que serve o trabalho online? Para você ganhar tempo. E ganhar tempo para quê? Para socializar, né? Com as pessoas. Não é isso? Para que todo mundo quer ganhar tempo para ter mais tempo para ter relações sociais. Né? E as pessoas as pessoas querem ter tempo para ficar mais no computador. Isso parece um contrassenso. É verdade. Estão pedindo para o senhor repetir o teste, que sai em 2, 3 horas. O nome. Tá bom. É o teste de RT-PCR, ou teste da saliva, como o amigo lembrou, que se faz com imunofluorescência. Alguns laboratórios estão fazendo. Você pode procurar o laboratório e solicitar o teste rápido da saliva de RT-PCR. É o de sangue. De sangue é um teste rápido, mas tem uma sensibilidade baixa.
tem uma especificidade alta, mas uma sensibilidade baixa. Tá ótimo. Obrigada. Agora, a gente já está terminando, o nosso tempo está acabando, e para terminar, eu gostaria de saber se o senhor tem alguma dica ou recomendação para a gente ter em mente como mantra. Mantra. Você sabe de onde vem essa palavra? O mantra vem do sânscrito, que quer dizer controle da mente, né? E é isso mesmo. A gente precisa. Eu tenho recebido aí um monte, como todo mundo, um monte de mensagem, um monte de coisa, de poemas, falando desse momento que parece um contrassenso, mas esse é o momento propício para as pessoas se ligarem às artes, não é verdade? Depois da peste negra, no século XIV, surgiu o Renascimento, que as pessoas valorizaram as artes e a ciência, não é verdade? Então, outro dia me mandaram um que diz que esse vírus ele afasta os abraços, expõe nossos laços e nos deixa em pedaços, não é verdade? Então, o que a gente tem que fazer? Porque tamanha essa agressão de ordem física e emocional por falta de possibilidade, por falta de previsão do que vai acontecer, eu não posso me contaminar, eu não posso deixar de trabalhar, eu vou perder o emprego, e se eu me contaminar, eu não sei se eu vou morrer, porque eu não sei o que vai acontecer. Sabe, eu tenho dito que a gente não pode deixar o diabo instalar esse aplicativo no nosso cérebro, né? A gente tem que, no nosso hardware, a gente tem que instalar um antivírus, né? Na medida do possível, né? E a gente tem que procurar lembrar que essa não é a primeira, nem a última e nem a mais grave pandemia, e que isso vai passar, né? Pode demorar um pouco mais, pode demorar um pouco menos, mas isso vai passar, né? E se você estiver deprimido, procure se lembrar que você está isolado em casa, que você está sem relação social, das pessoas que realmente estão isoladas, que estão... Travou. Vamos voltar. Quase voltando. Voltando. Aí. Pronto, voltou. Oi. E tentar se lembrar das pessoas que realmente estão doentes, estão isoladas, né? Estão sem saber o que vai acontecer com elas, sendo cuidadas por seres anônimos, mascarados, que, embora bem intencionados, são desconhecidos. Essas pessoas têm muito mais razão para angústia. Nós vamos passar por isso, né? E a gente tem que tentar usar esse período como um período de incubação para a gente renascer, não é verdade? Né? Como se o vírus tivesse um poder assim de catalisador, né? Enzimático, para que a gente tenha melhore como ser humano e que a gente melhore como sociedade, porque senão não valeu a pena passar por isso, não é verdade? Melhorar como sociedade, como não é mais possível a gente continuar vivendo com áreas de exclusão social e vendo como se fosse normal isso, né? O São Paulo, por exemplo, convive com a maior das distorções humanas aqui, que é a Cracolândia, né? E não consegue resolver, né? As pessoas doentes andando como zumbis nas ruas. É lógico que lá tem o traficante, claro que tem, mas a gente se acostumou com isso, se afasta, finge que não é problema nosso, não é verdade? E não tomamos nenhuma providência, não é? E a gente se esquece que a diferença entre as pessoas está simplesmente na oportunidade, na informação, e que todo mundo tem direito a uma vida digna. É verdade. Né? A gente vive, e como ser humano, tentar melhorar as nossas relações, né? Tentar se lembrar que as pessoas são diferentes, mas não são desiguais, não é verdade? Porque tentar viver o hoje, né? Porque a nossa vida é voltada para o amanhã, né? A gente está sempre esperando o próximo feriado, o próximo fim de semana, né? A próxima aquisição material,
E o vírus está aí para mostrar para a gente que amanhã pode não existir. É Completamente. verdade? Porque senão não valeu a pena passar por isso. Tá bom? Bom, infelizmente chegamos ao fim. Eu quero agradecer a sua presença, Dr. Dante, o seu tempo e de todos que estiveram conosco. Agradeço a todos pela paciência. Muito obrigada. Lembrando que o protocolo está disponível no nosso site caesp.org.br. E que está muito bem feito. Eu olhei, tive a oportunidade de olhar. Ele está muito bem feito, está muito criterioso, né? Mas a gente precisa lembrar que o protocolo tem que sair do papel. As pessoas têm que ser educadas ou nesse sentido de seguir o protocolo, né? Porque a entidade faz o protocolo como uma obrigação absoluta, cumpre o seu papel, mas quem usufrui tem que fazer a sua parte, porque senão vai ser o maior prejudicado. Parabéns pelo protocolo. É o que eu falo, muito obrigada, mas é o que eu falo, assim, a responsabilidade, ela é de todos, né? De cada ser humano, né? Porque, na verdade, você paga com a sua vida. E é aí que eu acho que tem que ser de consciência de cada ser humano. Cada um tem que fazer o seu papel, cada um tem que cumprir o seu protocolo, né? Para se proteger e para proteger os outros, né? Muito Enfim, obrigado pela oportunidade. agradeço Prazer estar muito a sua disponibilidade. Desculpa tomar muito seu tempo. Não, estou sempre à disposição. E vamos ver se a gente tiver mais perguntas, tal. Eu vou mandando para você, se a gente puder responder, enfim. Agradeço muito, viu, doutor? Dessa vez deu certo. Muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Tchau. O que você achou? Vou desconectar aqui também, terminando a gravação.